Boa noite, paz seja com todos. Estamos aqui na casa do pastor Jaime, seu servo, amigo, de novo, amigão, que está aqui com a gente para a gente fazer esse nosso trabalho. Nós vamos fazer essa gravação aqui na casa dele e nós vamos estar hoje falando sobre um tema que é evangelismo. Mas eu quero que vocês lembrem aí que a gente está pedindo para vocês, a gente tem o nosso canal, onde o pastor Jaime está trabalhando muito com a gente também, nos ajudando bastante nas devocionais e tal, e alguns trabalhos de gravações. Então, a gente queria que vocês também nos ajudassem com seus likes, e você que não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreve, que isso ajuda muito a gente. O pessoal entende que a gente está sendo legal e o pessoal começa a aparecer mais para mais gente. Porque o nosso trabalho aqui é para evangelizar, né? Cristo é o caminho. Isso, né? A gente foi lá alcançar quanto mais pessoas, né? Deixar as pessoas mais conscientes, né? Verdade, Marcão. A gente quer colaborar dessa forma, a forma que a gente viu aí que a gente pode ser útil, né? E a gente tem orado a Deus para que seja assim, né? Então, como nós estamos aqui na casa do anfitrião, deixa aqui para você as honras para você Obrigado. Falar aí. Obrigado. Pastor Marcos, ademais irmãos que estão aí participando conosco, estão assistindo. E espero que Deus os abençoe. Seja bem-vindo ao meu humilde lar, tá bom? Quem me conhece, seja bem-vindo, vem mais vezes. Temos aqui na produção o Paulo, que é essa benção que faz esses áudios irem melhor para vocês, faz a gente ficar até mais bonito. É o Paulo que é o responsável. Mas o objetivo nosso é falar de Jesus. O projeto que Deus colocou no coração do pastor Marcos foi muito interessante, chamou muito minha atenção, porque junto com a missionária Juliane e minha família, somos uma família de missionários, né? Sou pastor pela misericórdia de Deus, mas sempre no campo missionário. Então o objetivo que o pastor Marcos passou para nós foi esse, de que Jesus é o caminho. Precisamos falar mais de Deus, precisamos falar mais da Bíblia Sagrada. Precisamos, sim, uma mensagem de motivação, né, pastor? Precisamos usar esses canais para trazer um ensinamento, para trazer uma doutrina bíblica, para amadurecer o coração do jovem cristão. Ele tem sede, pouco, preciso mais, ele quer mais. Cristo é o caminho, ele vai estar no caminho. Que o objetivo que Deus colocou no coração do pastor Marcos é esse. E a gente tem aí, não só tá falando, mas agindo também. Com certeza. A intenção nossa a gente está... É que assim, hoje aqui é uma gravação, né? Então a gente tem, daqui semana que vem, a gente vai estar indo na rua para levar alimentos para os moradores de rua. E a intenção nossa é entrar em asilo, orfanatos, entendeu? E mais assistência social, né, pastor? Não tem o irmão do Piauí que vai ser assessorado. Justamente. Tem um grupo criado para pessoas que estão passando aí por um momento difícil, quem nunca, né? Então esse grupo foi criado para unir e socorrer. Isso. Muito lindo, viu, pastor? Muito lindo. Nós abraçamos a ideia de Tiago, né? Tem que ser. A verdadeira religião qual que é? Aquela que vai acolher os necessitados, né? Sabe o que eu vejo nisso aí, pastor? Tem tudo a ver com o tema de hoje aqui, né? Que a gente vai estar aqui trocando um pouco de conhecimento bíblico, que é o que nós aprendemos. Nós fomos bem discipulados e nós queremos então propagar, fazer a obra, né? Inclusive você se apresentou da maneira que eu ia falar. Sério? Porque o pastor Jaime fundou uma igreja, né? Pela misericórdia de Deus. Se quiser falar um pouco dessa. Fomos a campo missionário e lá houve a necessidade. Infelizmente, irmãos, talvez tenha alguém que está passando por isso, membrazia, né? Alguma igreja pequena, aonde de repente o pastor ele quer. Hoje, infelizmente, as igrejas pensam assim: quanto está ganhando aí na igreja? Quanto está arrecadando nessa igreja? Não está tendo arrecadação? Fecha ela. É tão fácil. As almas perderam-se o valor. Então vivi algo semelhante a isso, sabe, irmãos? E junto ali com um grupo de 7 irmãos, nós decidimos que a igreja de Cristo não se fecha. Ela é provada, ela é amassada no deserto. E fomos para a varanda da casa do irmão, pensei que era até coberto, chegamos lá, não era nem coberto. Então era a garagem do irmão sem cobertura, o telhado era o céu. E de lá Deus teve misericórdia, fez uma grande obra, não teve cunho político, respeitamos todos os políticos, cada um escolhe aquele que merece. E sem cunho político, foi vendendo coxinha, catando latinha, oferta daqui, oferta dali.
Em Foz do Iguaçu, Paraná, foi fundado o Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Ebenezer, para a glória de Deus, sede própria, nos padrões conforme regem as leis da comarca de Foz do Iguaçu, Paraná. E já é a terceira gestão presidencial. O objetivo nosso não era de ser presidente, o objetivo nosso era esse, fazer missões. Fundamos o ministério, deixamos no futuro, junto do pastor Luiz, que foi o segundo presidente, e que Deus achou tamanha graça na vida dele e o promoveu à eternidade, ele e a esposa, num período curto de tempo. E hoje é o pastor Edivaldo, que está lá como presidente do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer. E tá uma bênção, pastor. Então vira e mexe, nós conversamos, ligamos, trocamos ideia e ele me mostra os trabalhos, os eventos. Teve um trabalho de mulher, acho que meados próximo do fim do ano passado, igreja super lotada, com o povo adorando a Deus, mulheres adorando a Deus. Foi lindo demais, irmãos. E muitos outros trabalhos, muito. Gostoso isso, né? Gostoso. Eu tive lá na Quadrangular, em Osasco, né? Eu saí de lá para vir para Caucaia. E assim, eu vendo os trabalhos do pastor que ficou lá, nós até fizemos uma live assim, nossa foi uma gravação de a gente passando, né? Passando o ministério um pro outro, mas para falar, para o pessoal conhecer ele. E eu tava conversando com ele, que eu fico feliz de ver o negócio prosperando. É bom demais. Às vezes a gente consegue ver pessoas assim que deixa alguma coisa e a pessoa fica torcendo pro negócio não tá, só porque ela não tá lá, mas eu não entendo isso, né, cara? Não funciona. Tem que ser por mim, comigo, semigo, nada funciona. Eu sou. Não, o eu sou é Jesus. Sim. Sabe, pastor, esse pastor Luiz, que ficou como presidente do ministério na minha volta a São Paulo, foi 6 anos para ganhar a alma dele, da esposa dele, da família dele. Foi 6 anos de evangelismo. Depois o discipulado. Ele compreendeu, ele era dono de mercado, ele compreendeu o chamado de Deus, foi galgando nos 12 anos que moramos em Foz do Iguaçu, Paraná, ele foi cooperador, ele foi diácono, ele foi presbítero e pastor, e depois pastor presidente. E a humildade permaneceu de um jeito que, ele pulou a fila, ele foi na minha frente, sou mais velho ministerial que ele, Paulo, e Deus, não, o Luiz está melhor que você, vem embora, Luiz, não vai ficar aí não. E eu estou aqui, né, irmão? E é isso que a gente precisa entender, né? A gente vê a história, aproveitando assim o que a gente está falando, a gente vê a história de Paulo. Você vê, Paulo, ele não parava nunca. Ele estava ali, eu acho que quando ele estava ali arrumando suas estacas, sua barraquinha, Deus falava, para outro lugar. Aí, mas fiquei aqui, que nem ele ficou em Éfeso o quê? 1 ano e 8 meses, né? Mais ou menos. Então, aí ele fica lá com o pessoal, faz aquele... Aí Deus falou, agora vai para outro lugar. Pensa, né? Não deve ser fácil, né? Nunca. Não deve ser, mas... Mudança é duro. Aliás, você mudou de Osasco, que você tinha uma baita de uma raiz lá, foi para Caucaia, você ficou muitos anos, né, no Evangelho Quadrangular. E quer dizer, sente, não é que nem uma muda de planta, quando você arranca, eu vou levar essa muda para lá porque ela é bonita. Você planta ali, ela murcha, ela dá aquela sentida, né? Aí vem Deus aguando com águas espirituais e o Espírito Santo consolando, um adubo perfeito, a gente se revigora. Aí eu tenho a minha mudança cunhadinha, é dura demais. Eu tenho minha cunhadinha lá, a Graziele, que a gente chama de mim. Ela é secretária hoje. Ela é secretária da igreja. Já começa por aí, né? Que lutamos para ser secretária, ela não foi. Aí quando nós saímos, ela foi. Brincadeira. Mas a gente conversa. Aí ontem ela tava falando assim, que saudade de vocês aqui e tal. Eu falei, eu não gosto nem de falar, porque você sente, né? Você tá falando. Mas só que eu tô entendendo que o que Deus faz, isso aí, que a gente sabe, que o que Deus faz é perfeito, né? Perfeito. Então, mas... É ruim quando você está no processo. No processo eu não entendia qual é a perfeição de Deus em cima disso, mas hoje eu começo a perceber que já era para ser isso mesmo. Era para a gente trocar, ficar o pastor que está lá e a gente está por aqui, porque a gente está vendo que esse trabalho nosso aí está criando raiz. E quantas almas sendo alcançadas continuar lá, que é o caso aí que você citou, que a alma nova se achegou, e quantas almas estão sendo alcançadas, a gente dá aquela olhada ali, é gostoso, o retorno. Hoje mesmo uma ovelha de Botucatu falou, nossa pastor, o senhor mandou aí o convite, já fui lá no canal, já me inscrevi. Então quer dizer, não é gratificante? É gratificante. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então pensa, né? Felipe não estava no meio da multidão, que nem o Evangelho Quadrangular é enorme, centenas de milhares de membros, e de repente Deus, não, Marcos, vem para cá, tipo Felipe, né? E trouxe para o deserto e pregar para o eunuco, né? Então
E segundo aí alguns estudiosos, aquele eunuco, após conversão dele, ele foi para Candance e centenas de milhares de pessoas aceitaram. Então tem muita gente que às vezes hoje está na zona de conforto, uma igreja boa, bom sustento, boa casa, e Deus está chamando para ele ir para o deserto pregar, e ele, não, aqui tá bom, vamos ficar por aqui. Principalmente as esposas, pastor. Muitas vezes as esposas que, ai amor, não, vai saber como nós vamos viver lá naquele lugar, misericórdia, misericórdia. E aí Deus tem que falar o que Deus já falou e está falando e não é. Então tem que muitas vezes soltar mesmo o cabo da nau e toma os remos nas mãos. Isso é crer em Deus, né? Isso é crer em Deus. Crer em Deus. Um desses devocionais que eu fiz, Deus me deu aquela sobre falar sobre fé, né? Fé fidedigna. Eu tinha feito com o Rodrigo, não. E depois eu falei uma devoção sobre a fé. E a fé é isso. As pessoas acham que fé é você acreditar que Jesus morreu na cruz. Isso não é fé. Isso é você acredita que ele morreu na cruz. Mas a fé é você entregar totalmente a vida a Deus, como fala em Hebreus lá, os heróis da fé, né? Pois é. Ele foi chamando um a um e de repente os caras não sabiam para onde ia, mas Deus está falando, eu vou. E deu tudo certo e hoje tem resultado, hoje de coisas de... Tá? Lá de Gênesis 12, pois é. Né? Nós vivemos hoje aqui, né? Quanta coisa. Então às vezes é isso. Eu, talvez, na minha pequenez, acho que onde eu tô tá resolvendo. Aí Deus fala, não, você tá aí, mas agora, para crescer, você tem que sair daí. Você sai daí, vai crescer, e onde você for, vai crescer. E é assim que funciona. Isso é acreditar em Deus, né? Quando a gente tem o amor, você estava falando de números, né? Tem gente que trabalha com números, não com almas. Não. Quando você trabalha com alma, é assim. Deus falou, vai. Quantas almas você batizou esse mês aí? O pior de tudo é ouvir essa palavra. Quanto está entrando de arrecadação? Ele não pergunta assim, qual a estratégia que vocês estão desenvolvendo aí? Quantas almas vocês evangelizaram? Quantas pessoas estavam desviadas, não estão congregando com você, porém você foi usado e elas voltaram para a igreja delas, elas estão felizes, elas perdoaram. Quantas famílias vocês edificaram nesse campo? Você tem mais ou menos uma noção? Não tem essas perguntas. Qual o número? Não estou vendo o resultado. Eu estou olhando aqui no resumo aqui, nos relatórios, e já fazem 3 meses e não houve nenhum batismo. Ah, para! Eu entendo, assim, eu entendo quando o pessoal fala assim, quando a gente está na administração da igreja, é igual uma empresa. Eu entendo isso, mas só que o perigo está quando a pessoa entende que ele é uma empresa mesmo. Esse é o perigo. Né? Aí fica difícil, porque aí ele trata tudo como produto. E não é isso, né? Você acha que Jesus morreu na cruz por causa de produto? Nunca. Não tem cabimento isso. Então a gente precisa ser um pouco mais, né? Aquela coisa do amor, né? O amor tem. Pastor, precisa entrar no caminho de Cristo. Se a pessoa entrar, pegar a palavra de Deus e começar a examinar ela, e em espírito de oração, ele vai entender, ele vai compreender e... Quando nós colocamos esse nome, a gente estava lá na... Você estava de Honda, né, Paulo? Sim. Então a gente começou a conversou, tal, não é? Cristo é o caminho. Você pode ver que tudo se resume nisso. Tudo se resume. Cristo é o caminho. A coisa tem que ser desse jeito mesmo, porque se você não pegar... a gente fala, a gente vê nas teologias da vida, não, eu sou calvinista, eu sou arminiano e tal. Não, nós temos que ser cristocêntricos. Claro. Você lembrou bem, me fez recordar um trecho da Bíblia que fala assim, eu não sou de Paulo, eu não sou de Cefas. É ou não é? Quantos batizou aqui? Quantos? Né? Outra oportunidade. Senhor, vem cá. Aí, o que foi? Não, é que 2 filhos meus. O senhor reserva o lado direito e o lado esquerdo para cada um. Não cabe a mim reservar lugar. Não é número, não é quem chega primeiro. Não existe. Jesus queria dizer isso aí para aquela mãe. Não tem esse negócio de quem é melhor, pior. Eu sou melhor que você, eu conheço mais Bíblia, eu tenho muito mais carreira, estrada. Isso é um perigo. É um perigo. Eu fazendo missão, pastor, eu me decepcionei, não vou citar ministério por ética, mas eu me decepcionei com o músico que eu até amava muito ele. A gente tinha um programa de rádio na região lá do litoral norte, e aquele moço, ele não foi, eu fui lá no culto, cadê o músico? Depois, ele teve algum problema, aí fiz contato com ele naquela época, e ele disse, não caiu o meu pagamento. Se não caiu o meu pagamento, eu não toco. Misericórdia. Está entendendo aonde algumas igrejas vão? Se tu me paga, eu faço. Se tu não me paga, eu não faço. Você não está comendo, eu tenho conta para pagar.
misericórdia. Difícil. Então está faltando Cristo nesse caminho. Porque ele chora de alegria porque o pagamento caiu na conta. Ele não chora de alegria porque Deus deu vida eterna. É porque ele tem um espírito de gratidão que era para ele morrer nas trevas, né? Era para ele morrer e ir para o inferno. Ele não consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar isso como uma empresa. Não, a empresa me contratou para tocar. Então eu toco os hinos que eles querem e eu adoro a Deus, mas, porém, o meu contrato acaba quando não cai o pagamento. Então ele... De verdade, não é crente. Não é crente. Misericórdia, se você vive assim, pode voltar para trás, filho. Volta ao primeiro amor, vai ler Apocalipse. E olha, o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com o evangelismo, gente. Tudo a ver. Tudo porque a ver. Pra gente fazer evangelismo e não ter essa consciência do que a gente está fazendo, é como se fosse uma introdução, né? Essa introdução aqui é para você fazer evangelismo, não adianta. Esse negócio, vamos acordar. Acabou aquele negócio de eu pegar um papelzinho, chegar para uma pessoa e falar, Jesus te ama. Acabou, irmãos, não é? O povo hoje está mais, sabe? Eles estão buscando mais. Às vezes tem gente que nem cristão é, e eles conhecem mais do que mais Bíblia, né? Com certeza. Porque, o cara do Jô Soares. O Jô Soares, no dia que o Rodrigo Silva foi lá conversar com eles, os dois trocando ideia assim, parecia dois teólogos. O cara coisa aí. E o Jô Soares, pelo que eu sei, ele é ateu. Era ateu, né? Pelo que eu sei, ele é ateu. Então, o pessoal, esse negócio de dar não vai resolver. A gente tem que ter muito consciência. Tem um outro agora muito forte, muito inteligente, filósofo. É o Marcos Cortella, como que é? Mário Cortella. Mário Cortella. Parece o Bud Spencer, barbudão. Você ouvir as palestras dele, é demais da conta. E ele tem formação bíblica. Ele é um estudioso profundo sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia. Se um homem daquele pega um Jaime na vida e não tiver a base do Espírito Santo para conseguir introduzir nele uma palavra viva, ele é um homem muito inteligente, é um filósofo. Eu sei quem é. Ele é Mário Cortella. Tem Leandro Carnal também. Leandro Carnal, que é um... Ele é ateísta, mas você vê o cara falar... Eu vi ele falando sobre os 500 anos, se não me engano, da renovação, da reforma. Sim. Ele começou a falar, ele falando assim, sem ler nada, falando. Eu falei, caramba, o cara tá dando demais, show, cara. demais. É show de bola. Aí nós, cristãos, se não pagar, eu não toco. Aí o cristão, se o pastor não vir me buscar, eu não vou para a igreja. Você acredita que em campo missionário eu já me deparei com isso. Se o pastor não vir aqui na minha casa, eu não vou. Eu acredito. Essa rebeldia foi tão grande, irmão, que eu orei a Deus e eu não fui. Eu não fui. Porque não é a ovelha que dá ordem no pastor. E nem o pastor dá ordem na ovelha. O pastor conduz a ovelha. Ovelha que morde da coice não é ovelha. Então tem que ser tratada de uma outra forma. Hoje morre de amor, nós vamos lá visitar ela, mas virou ovelha de verdade. Virou ovelha de verdade. Mas eu vi essa semana, com o serviço que eu e o Paulo faz, a gente tem esse... Você já trabalhou isso também na noite, né? Na portaria. Dá pra gente, assim, a condição de a gente estudar bastante coisa, né? E eu vi um cara falar assim, ele falou assim, irmãos, deixa Deus tratar das almas. Porque muitas vezes Deus quer tratar das almas e a gente vai lá com o nosso excesso de amor. Deixa comigo, né? Que eu resolvo. A gente é mais que Cristo, né? Jesus me chamou para isso, eu vou lá resolver isso aí. Tem os dois pontos, né? Tem os dois pontos. Sim, sim. Ele tem que ter um bom conhecimento bíblico para saber o momento que foi o caso dessa ovelha, que ela se mostrou rebelde. Ou ele vem aqui ou eu não vou. Quando bate o martelo desse jeito, Deus endurece o coração da gente, fica mais duro do que essa madeira. E tem aquela, que é o caso que eu ouvi, uma analogia, foi real, faz já muitos anos. Ele passava por uma rua que infelizmente era de prostíbulo, e aí lá em cima uma prostituta reconhecia ele como homem de Deus, porque ele passava com a Bíblia, pastor, aí ele nem dava bola. Aí aqui passou os tempos, pastor, por favor, pastor. Aí ele olhou, vem cá. Aí ele, nossa, misericórdia, pastor, estou me chamando, né? Ele foi embora. Passou uns dias, ele começou a orar na madrugada, porque toda vez que ele passava lá, pastor, eu preciso falar com o senhor. E aí, até aquela... Aí ele, eu vou lá falar com essa mulher. Deus tocou assim, ele, não, agora eu senti que é de Deus. Quando ele foi lá, viu, eu sempre passo aqui, tinha uma moça que ficava me chamando lá pra cima. Ah, pastor, você não sabe? Não, ela morreu a semana passada. Ela tinha um câncer em estado terminal, não estava mais andando, enfim, e ninguém queria chegar perto.
E então o pastor, o evangelista, o missionário, o obreiro, até mesmo o irmão que gosta de fazer a obra, que quer ser um discípulo de Cristo, quer levar a palavra, tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que entrar em qualquer lugar que Deus mandar ele entrar. Eu vejo que a gente precisa assim, se despir do eu sou, né? Porque você vê, quando você sai para um lugar, a gente tem que estar à disposição do Espírito Santo. Nós fizemos um trabalho uma vez ali no 18 em Osasco, e nós chegamos ali, acho que o Paulo estava. Nós chegamos lá e a gente foi lá levar as coisas para os moradores de rua. Quando nós chegamos, olhamos assim, tinha aquelas mulheres que ficam ali no autonomista. E elas encostaram, e elas ficaram meio assim, ficaram meio sem graça. Aí eu peguei e chamei as irmãs e falei, encosta lá. Mas não, a gente está aqui para qualquer coisa. Aqui é a alma, gente. Você, ó, o foco ficou essas mulheres que estavam ali na rua. Tudo mini saia, tal, decote, tal. Começamos a conversar, aí todo mundo encostou, até o pessoal que estava deitado lá, encostou. Ficou uma coisa gostosa, cara. Ficou uma coisa gostosa, quer dizer... E eles sentem quando alguém está indo para... Mulheres. Né? Ah, tá. Sim. Tá de vestido. Tá ali ganhando a vida daquele jeito ali, né? Na autonomista da mulher. Porque às vezes a gente já vai, tipo assim, né? Esse dia mesmo eu tava debatendo com uma pessoa que essa pessoa não é digna de meu carro, que isso? Quem é? Quem é digno de alguma coisa diante de Deus? Não. Nós só somos instrumentos de Deus, e assim, se Deus quer trabalhar com a pior das piores pessoas no nosso olhar, nós temos que ir lá, temos que fazer. Não tem lá o profeta que Deus falou, casa com aquela prostituta? Foi Oséias. Não é? E depois ela traiu ele e Deus falou, volta lá. Continua. Traz ela do prostíbulo. E 2 vezes, e a terceira... Sabe, o que me fez eu pensar bem abrindo aqui um parênteses, nesse negócio do livro aí de Oséias, eu fico imaginando ele com aproximadamente aí, quase 30 anos, chegando em casa e pai, mãe, apareceu a minha eleita, eu vou casar. Aí os pais, conhecendo a índole, o caráter daquele moço, eita benção. E ele na igreja, na congregação, Oséias vai casar. Aí vem aqueles, os dedos, o falador, né? Cuida da vida dos outros, que é uma benção. Tem em todo lugar isso aí, isso é que nem a Madaninha. Eu fico imaginando, deve ser aí a filha do pastor tal, deve ser deve ser lá do profeta tal, deve ser aquela irmã que vive de oração. Aí quando ele chega no altar com uma prostituta, não fica imaginando as rajadas de metralhadora que os linguarudos daquela época não... Misericórdia, onde está Deus? E quando você parou, pastor? Que ela abandona ele, aí tô falando, conta Deus nisso. Tinha razão, eu falei, isso aí não dá certo. E no final das contas era Deus querendo dizer naquele livro, né? Que, tá vendo aí, Oséias? Assim sou eu com Israel, assim sou eu com a igreja do século 21. Quanto mais eu os amo, quanto mais eu trato bem, quanto mais eu cuido deles, mais eles viram as costas para mim. E, no entanto, eu torno a buscar eles de novo. É muita misericórdia. Forte, hein? Forte. Quando a gente vê assim, não julgueis, né? Assim, a gente coloca meio no superficial, que é não julgueis. Eu não posso julgar porque o irmão veio com uma gravata com nó ruim. Não, é essas coisas não. Sabe, a gente, quando a Bíblia fala assim, em Romanos lá, que todos pecaram e todos estão destruídos da glória de Deus, está incluso os que pregam. Com certeza. O irmão José, eu amo o José demais. Se estiver nos assistindo, um beijão para você, irmão. Ele sempre fala isso, nós somos lixos evangelizando os lixos. Entendeu? Eu tenho o costume de dizer assim, eu sou um lixo reciclado por Jesus. Né? Tá melhorado, né? Se tem graça, se tem alegria, se tem prazer, é porque Jesus está no negócio. Porque eu sou um lixo reciclado por Jesus. Se apareceu alguma coisa boa, interessante, que fluiu, é porque Jesus reciclou a minha vida. Não tem por onde. Eu ia fazer umas perguntas pro pastor aqui, mas a primeira que eu ia fazer para você assim existe uma forma de evangelismo, mas eu acho que no que a gente está conversando aqui já deu, né, bem deu para trazer mas eu ainda acrescentaria aí um detalhezinho. Se você quer ser um bom missionário, um bom evangelista, se você quer ser um bom ganhador de alma, é um tripé. Não cai, porque é um tripé. Tem que ter oração, tem que ter Bíblia e tem que ter jejum. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter Bíblia.
tem que ter oração, tem que ter Bíblia e tem que ter jejum. Se você alicerçar a sua vida nesse tripé, você vai tropicar, você vai cair, você vai passar raiva. Somos seres humanos normais. É um problema quando a pessoa quer demonstrar ser um mega superstar. E não é. Passa por dificuldade, passa por prova, você vai rastejar muitas vezes, você vai viver com pouco, sem nada, você vai adoecer, você vai perder pessoas que você ama, você vai ser passado para trás, você vai ser caluniado, você vai ser tudo. Mas vai ter muito momento de alegria, de prazer, de comunhão, porque quando você estiver no pior do seu precipício, esse tripé não te deixa cair. Da cinza, ele vai tornar a te levantar de novo. Da cinza, ele vai te alegrar de novo. Da cinza, você se levanta de novo. E você vai fazer o quê? A comissão dele, porque você estudando Bíblia, você vai entender que você foi chamado para pregar, para evangelizar. Você foi chamado para ser um canal de bênção. Eu acredito que o maior evangelismo, ele não é aquele que é só ensinado. Ele não é aquele que você manda. O maior evangelismo é aquele que você traz para você. Foi o que Jesus fez. Isso que mudou demais. Porque Jesus, todo mundo até então, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou. Aí vem Jesus e diz, quem tem sede, vem a mim. Ou seja, ele arrastou a multidão porque ele dava o exemplo. Então o exemplo é o que mais ganha alma. Às vezes ele não precisa estar de terno, gravata, né, pastor? Ele não precisa estar todo dia bem barbeado, ele não precisa estar com base, com as unhas feitas. Legal se fizer tudo isso, está cheiroso, não precisa não. Já teve vez de eu entrar no mercado todo sujo, lambuzado de tinta, tá trabalhando, mas a minha atitude dentro do mercado, quando eu fui pesar as coisas, o mocinho olhou e falou, posso fazer uma pergunta? Você é crente, né? Eu falei, graças a Deus. E eu estou apaisando. E ele falou, mas dá para você ver que o senhor é diferente. Então é gostoso. Então, você chegou naquela que eu ia perguntar. Então o verdadeiro evangelismo é o seu dia a dia. Com certeza. Com certeza. Porque as pessoas têm isso, né? Não, a gente precisa evangelizar. Não, a igreja não evangeliza. Então, o evangelismo é o nosso dia a dia, né? Porque você está falando, você está lá fazendo um trabalho, de repente você chega no mercado para comprar uma coisa, apareceu a oportunidade. Do nada ali, ó. Sabe, a pessoa, quer dizer, às vezes você pensa que você não está sendo usado por Deus, você está sendo. Aí eu perguntei para ele, mas por que você deduziu que eu sou um cristão? Ele falou assim, porque passou moças bonitas, passou mulheres quase que despidas e você não olhou para elas. Só um cristão tem uma atitude dessa. Normalmente passa, ele quer olhar, ele quer apreciar, ele quer olhar, ele quer, né, notar. Falar, mas... graças a Deus que eu dei um bom testemunho. É gostoso isso. É gostoso. Aí eu saí de lá com o troféu, poxa, Senhor, eu não preguei, eu não falei, eis que te digo, cheguei, vaso, oi terra. Não, simplesmente, naturalmente, aquele moço foi edificado por Cristo, né? Jesus estava... Às vezes eu lembrar uma passagem que eu tive no serviço que eu trabalhava antes desse que eu tô, que o cara, ele detestava pastor. E ele sabia que eu era pastor. Só que ele detestava o pastor. E ele falou, todo pastor é ladrão, não sei o que lá. Eu falei, cara, pega leve. Aí um dia ele falou assim, não, Marcos, você eu respeito. Eu falei, por quê? Aí um dia chegou um carro, encostou, a gente trabalhava no caixa, e embaixo tinha a pessoa chegou com o carro, com uma saia de 2 dedos. Aí a pessoa fez questão de abrir bem a perna para sair do carro. Mas quando eu tava aqui, que eu fui olhar o que ela fez, eu virei pro lado. E ele só tava aí, tá vendo? de olho em mim. Ele tá de olho na mulher. Ele tá de olho na mulher, tá de olho em mim. Aí ele falou, aquele dia eu vi, você não olhou, cara. Então você é diferente. Eu falei, cara. É os detalhes, né? Na vida do crente. E eu vou confessar mais uma coisa, mano. Aquele dia eu tava bravo pra caramba. Tava nervoso. Eu pensei assim, foi o pior dia meu. Olha. Tava nervoso, um monte de coisa acontecendo, nervoso. Mas quando. Aquela coisa, você é o que você é, né? Tô nervoso com situações, mas quando a moça foi abrir a perna, eu virei. Porque esse é o hábito da gente. Só que nervoso. Então, eu achei que aquele dia pra mim, se eu falasse em Deus, aquele dia foi o pior dia meu. Mas ele estava te usando. Entendeu? Quer dizer, por mais que estejamos passando pelo vale, pela dificuldade que eu passo, você passa, Paulo, todos quem estão nos assistindo passam, se sinta fortalecido com isso aí. Isso é um discipulado para você já nesse momento. Porque passar todo mundo passa. Passa e é os estreitos mesmo. E, pastor, não teve vontade de voltar para trás? Não teve nada assim que te abalasse, que te fez, poxa, mas por que eu
penso às vezes, eu falo assim, pô, por que eu demorei tanto para aceitar Jesus? Na minha compreensão, já se passaram praticamente 30 anos. E eu até parei de fazer essa pergunta, mas eu, Senhor, por que o Senhor me salvou quando eu era uma criança? Eu teria uma pureza melhor, eu teria... Mas aí depois um dia eu senti que Deus estava ministrando, dizendo, você não suportaria o que você suporta hoje. Então é necessário você ter vivido mundanamente até os seus 20 e poucos anos, para que essa faculdade te adestrasse para você reconhecer que o inimigo está querendo armar uma para cima de você e você conseguir recuar. Mas a gente não acerta todas. É bacana você ver a pessoa falar, puxa, que nem eu me converti aos 30 anos. Pô, perdi 30 anos da minha vida, né? É bacana você ver uma atitude dessa. Mas a gente precisa ser consciente que as coisas de Deus têm um tempo dele. Tem um tempo certo. Se ele me converteu nos 30 anos, é porque nos 30 anos era pra mim. Se eu viesse, que nem você falou, viesse antes, não poderia estar jogado lá na rua. Pois né? é. Né? Não aguentar tanta coisa. Um dia eu falando com uma ovelha, eu já tô velha para tudo isso, como eu queria ser mais nova e tal. Eu falei, irmã, lê lá o livro de Josué, depois você me procura de novo. Ela, por quê? Não, lê lá, minha ovelha, lê. Aí passou os tempos, que ela não leu num dia pro outro, aí ela me procurou, entendi, pastor, o que o senhor estava falando comigo? O que você entendeu? Caleb, com 90 anos, tá dizendo, você precisava voltar a fazer tudo de novo hoje. Não é eu quero voltar lá. Não, a partir de hoje, tudo, eu tô animado, eu tô viçoso. Aí eu li o livro de Salmos para ela que diz que nós na nossa velhice seremos viçosos e produziremos fruto, enfado e cansaço, tem quem abraça. Eu quero lutar contra, eu quero aproveitar a parte boa da Bíblia, né? A Bíblia tem os trechos que se falam, ninguém veio para semente, vai ter uma hora que a gente vai sucumbir, né? Eu acho que o mal nosso é a gente olhar muito para as pessoas, né? Porque assim, que você está falando, a Bíblia é a tua bússola, você olha para a Bíblia e você acha a tua parte. Mas se você ficar olhando para mim, você vai se decepcionar. Você fala, puxa vida, olha, aconteceu isso e comigo não. Pois é. Então a gente precisa parar. Boa assim, palavra. Até para a gente poder compreender as pessoas, a gente tem que entender que ninguém é igual. Ninguém é igual. É tipo assim, aquela coisa assim, pastor, mas eu faço assim. Não, eu faço assim. Agora o pastor faz do jeito dele, porque ele é o pastor já. Aquilo que Deus tem para a vida dele é dele, o que tem para mim é para mim. Exatamente. Paulo. E assim a gente compreende as pessoas e a gente entende essas pessoas que a gente chama de escória por aí. Né? Aí a gente consegue amar essas pessoas. Porque a gente aprende estudando a palavra do Senhor, é isso, que Jesus sempre conseguia. Você vê, ele está na casa de Simão, lá em Betânia, né? Ele está na casa de Simão, lá em Cafarnaum. As casas totalmente diferentes, com gente diferente. Ele está no meio, trata todas igual. E todas lá arrumam para ir lá lavar o pé dele, né? Exatamente. Não é? Eu acho que é isso que a gente precisa um pouco mais. Isso é amar, isso é amar as pessoas, né? Independente do jeito, da forma que elas forem. Senão você não entra nas casas. Nós entramos, quando nós se convertemos, nós começamos a ir muito fazer culto nos lares. E a gente... Muita favela lá pro lado de Padroeira, sabe? Padroeira 2, esse lugarzinho quebradinha terrível, né? Deixar o carro que andava quase 1 quilômetro por dentro das casas lá para encontrar alguém. E você vê uma pessoa que chega lá, a pessoa te trata grosseiramente, quando acaba o culto. Tá te abraçando, pastor, irmão, obrigado. Na cadeia é a mesma coisa, pastor. Né? Cadeia é a mesma pegada. Me lembro uma oportunidade. Fomos fazer o trabalho na cadeia e chegando lá, normalmente sendo na cadeia, ficam as grades e os presos lá de lá. E nesse dia, por que eu não sei, eu sei que nós havíamos nos preparado muito bem, fisicamente, espiritualmente, fomos na direção de Deus. O carcereiro abriu a cela. A minha esposa estava junto nessa oportunidade. E nos colocou no pátio junto com os presos. E eu me lembro que você quer chamar a atenção, então uns jogando bola, uns fazendo batuque, outros usando droga, outros conversando no canto, aquela coisa toda, o pessoal. E ninguém parava. E Deus me inspirou a louvar um hino. E eu louvei aquele hino sem saber louvar, não canto, não tenho voz para isso. Mas aquele hino, a forma de louvar, foi chamando a atenção, e eu com o olho fechado, quando abri o olho, aquele monte de preso na minha volta. E o mais incrível, quando eu parei, aí eu deduzo, naquela época, muitos anos atrás, que aquele era o cabeça de lá. Porque ele disse assim, todo mundo aí pode mandar parar.
Pede pessoal, quem não quiser vir aqui, senta no canto e fica quieto. Que o irmão vai falar uns bagulho de Deus aqui agora. Rapaz, eu achei aquilo incrível. No começo, quando ele abriu aquela cela, deu vontade de falar, não, tô com a minha esposa aqui, filho, vou embora, não vou entrar aí. Mas na hora você para e pensa, Senhor, e agora? E Deus fala, vai, servo. Eu falei, Senhor, aí vem aquela paz e diz assim, se hoje é o dia, será. Seja pego de refém, não seja, enfim, confundido com alguém, pode ser confundido com polícia e o cara, não, foi ele. Pode acontecer diversas coisas, né? Mas Deus deu esse grande livramento. Foi uma experiência fantástica. Coisa linda, né? E o mais tremendo ainda, nós estávamos pregando a libertação de Cristo. E teve um preso que tomou tanta posse da libertação de Cristo que ele reconciliou com Jesus naquele dia, ajoelhou, chorou vários, mas aquele chamou a atenção. Pois normalmente em presídio não se solta à noite. Nós estávamos no culto à noite e aí um dos obreiros veio até mim e falou, pastor, tem um rapaz lá que quer falar com o senhor. Eu falei, agora é hora do culto, agora não dá. Pede para ele entrar e ele falou para o obreiro assim, não sou digno de entrada na igreja. Eu voltei agora, eu vou esperar o pastor aqui fora. Ele esperou, terminou o culto, eu olhei para ele e falei, te conheço sim, sabe assim? Não, peraí, não era você que estava preso? Fui solto agora há pouco, chamaram o meu nome. Aí, como eu sabia deles, o pastor tinha falado, eu vim direto aqui, só não tive coragem de entrar lá dentro, porque ele estava realmente, né, muitos anos preso, aquela coisa toda. Então Deus libertou ele literalmente, espiritualmente e fisicamente. Então coisas assim fantásticas. É maravilhoso ser discípulo de Cristo, é maravilhoso falar do amor de Cristo, ser um evangelista de Cristo, independente de você ter cargo ou não, que tem pessoas que falam, não, quando eu for separado eu vou. Você já foi, já conhece Jesus. A Bíblia, a ordem é essa, né? Ide, né? É ide, não pode parar. Não é para pastor, não é para... Não, é ide, é todo mundo. Bom, pastor, eu sinto que às vezes tem pessoas... Mas como que eu vou fazer para evangelizar? Como? Eu não sei se você entende de pescaria ou quando era mais criança entende de caça, mas a pescaria, eu vou falar da pescaria que é mais simples já porque no livro de Mateus, Jesus disse, vos farei pescadores de homens. Então somos pescadores, né? Muito melhor ainda. Então, você vai para uma pescaria, você tem que saber que calibre de vara que você vai usar, que tipo de linha que você vai usar, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, tem a calibragem certa, que tipo de anzol você vai usar, se você vai ter que usar um empate ali para saber que se o peixe tem dente, tem pessoa que você vai salvar na vida que ele vai vir te mordendo literalmente, vai vir para te agredir. Então, quer dizer, você tem que ter um empate ali. E tudo isso são ferramentas que a pessoa adquirindo, ele tem que descobrir se ele vai pescar na barranca, que tipo de pessoa que você vai buscar. Se ele é uma pessoa aqui, costia pela rua, ele anda na guia, se ele está em alto mar simboliza o quê? O cara está perdidão, está lá no mundão. Então, quer dizer, você tem que ter a isca certa, você tem que ter o momento certo, você tem que entender, na minha ótica, na minha visão, que Deus simboliza a vara de pescar, que a linha de Ana, aquela linha que é usada, ela simboliza o próprio Jesus, que é o contato da terra com o céu, com Deus, e o anzol ali é o Espírito Santo. E a isca somos nós, essas coisinhas nojentas que Deus transforma em ovelha, lobinhos que Deus transformou em ovelha, que tem testemunho, alguns que bebeu, alguns que fumou, alguns que cheirou, alguns que trocou tiro, outros que era ladrão, outros que era doente, estava sendo comido pelo câncer. Deus mudou seu cativeiro, outros eram cegos, Deus tirou, ou não é? Então, quer dizer, você é uma isca preciosa, você é importante para Deus. Então, você sabendo o tipo de pessoa que você quer conquistar para Cristo, porque não adianta eu ir lá falar numa linguagem hermenêutica com o cara que está na rua, o cara que está dentro da cadeia. Se eu entrar lá para falar na linguagem que a gente usa nos púlpitos ou dentro de um colégio, ninguém vai entender nada. É perigoso os irmãos dar uma voadora em você lá. Então você tem que ir preparado, você tem que ir lá consciente que você tem uma isca boa. Por isso que você está falando do tripé, né? Porque a gente precisa ser uma pessoa de jejum, porque quando a gente jejua, Deus prepara a gente, né? Exatamente. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter Bíblia para você conhecer tudo o que pode acontecer de repente na sua vida, né? Uma resposta, uma pergunta ali que ele te faz, se você não tem base bíblica, e aí?
Que tem gente que é assim, né? A pessoa vai falar, você quer falar, não, lá em Mateus, tal. Não, a gente tem que falar, né? A pessoa precisa saber que é Bíblia. Eu não Não, você vai... Eu mesmo, pastor, eu fui chamado muito novinho para evangelizar. Eu aceitei Jesus com 3 meses de vida de crente. Pensa, um moço mundano, usador de droga, pagodeiro, boleiro, tudoeiro, maloqueiro, era eu. Como que era da dança lá, não vê? Você dançava? Break, dança... Eu sou dessa fase aí, de dançar break. Não, mas eu tô falando daquela que você dançava lá, que o pessoal colocava dinheiro na... O pastor Jaime passou isso. Ele dançava, nunca se lembra. Você dançava e as mulheres vinham lá colocar dinheiro na roupa e tal, e você ganhava dinheiro. Esse é... Até esqueci o nome disso aí, mas... Mas você vê, a gente tá falando, você olha assim, todo fala bonitinho e tal, é paciente, mas o pastor Jaime, ele é um evangelista, um missionário, mas ele trouxe de lá, isso não é para se orgulhar. Não, é de só forma para a gente alguma. entender o que ele passou, o que ele aceitou, o que ele tirou da vida dele. Tipo de ser humano que era ali sem Deus. Sem Deus. Então, o que acontece? Deus tira desse tipo de vida, uma vida inteira nisso, e com 3 meses coloca para pregar a palavra dele. Eu não tinha todas as bases, então eu falava naturalmente. E mais tarde, quando você vai estudando a Bíblia, eu falo, nossa, o Senhor me usou mesmo. Puxa, estava escrito isso, eu nem sabia. Nossa, eu falei disso. Meu Deus, está escrito isso aqui. Então me alegrava a minha alma, porque eu falei, Senhor, eu não sei, eu não entendo, me usa. E Deus usa de verdade, usa. Sinceridade, verdade, Deus usa. Então, o que a gente aprende hoje aqui com esse testemunho do pastor Jaime, dessa orientação, é que assim, ó, a gente não tem que, sabe, às vezes a gente quer preparar um momento para fazer. Não, a gente tem que estar sempre preparado. Buscar sempre Deus. Por isso que assim, as pessoas hoje em dia, os cristãos hoje, não gostam de orar, não gostam de ler Bíblia, não gostam de estudar, né? Porque assim, às vezes até lê a Bíblia, lê como devocional, só lê, o senhor é meu pastor, nada, falta lá, pronto, fechei a Bíblia e vou embora. Fiz o meu devocional. Não é isso, a gente precisa estudar, porque assim, as coisas não é simples. Às vezes a gente está acostumado ir lá na igreja, onde todo mundo vai para ouvir a palavra, e você traz uma mensagem e tal, eu, homem de Deus e tal, mas... Você viu a experiência do pastor Jaime falando na prisão. Então, assim, o orfanato vai ter gente, nos asilos vai ter pessoas que precisam, em lugares aí que nem você falou da pessoa doente que está com cheiro ruim, né? Que é a mulher lá que morreu. Tem que ser as pessoas que amam as outras. E quem são? Nós, os cristãos. Que Jesus não tinha isso. A pessoa era leprosa, ele ia lá. Então não fugia, né? Porque o leproso não podia chegar no meio da sociedade. Mas Jesus ia lá e ele dava uma palavra, e abençoava, curava, tudo por misericórdia daquelas pessoas. Então nós, hoje, que somos cristãos de verdade, a gente vai dar seguimento a isso que Jesus fez. Então nós precisamos estar prontos para isso. E o que aconteceu. Assim, deixa os religiosos que tem por aí criticar, xingar, falar que você é desviado, deixa. O negócio é o seguinte, é amor às almas. Jesus ama as almas e a gente está aqui para poder fazer aquilo que Ele quer, para que essas pessoas tenham a chance que nós temos, né? Com certeza. Porque eu falo isso porque quando você fala assim, a gente conversando às vezes na igreja, ela fala, pastor Jaime, pastor Jaime, tão bonzinho, tá? Não, o passado do pastor Jaime foi difícil. E hoje, mudou, né? Aquela coisa mesmo de Romanos 12, mudou. Jesus metanoia, já era. Agora Jesus é bom. Jesus na vida da gente. E isso daí, só a misericórdia de Deus. Se Jesus teve misericórdia do pastor Jaime, tem de você, tem de mim, porque não vai ter das pessoas que estão aí fora precisando. Então nós precisamos estar de braços abertos e representar Cristo. Deixar de ser um monte de coisa que a gente fala aqui e ser verdadeiramente cristão. Sabe qual que é um problema aí dos pentecostais? Eu sou pentecostal, até o tutano. Eu gosto dos mistérios de Deus. Muitas vezes ele só usa aquele versículo, eu abro a boca e Deus vai encher. Não é assim não, tem que ter preparação. O que o pastor Marcos está falando aqui é a pura verdade. Ferramenta que fica encostada na parede cria ferrugem. Então você tem que lapidar. E lapidação é conhecimento. Você quer conhecimento? É na palavra de Deus. É uma pena hoje, muitas vezes você vê uma base de evangelismo motivacional. Acho bonito, é legal, é bacana, mas falta Bíblia. Está faltando Bíblia. O que enche a alma do ser humano não é só um momento, é para todo sempre, e vai jorrar que nem a Bíblia fala, do nosso ventre jorra um rio de águas viva para a vida eterna. O que faz isso? É motivacional? Não, é legal isso aí, é legal. A palavra de conforto, a palavra de consolo, legal, muito bacana, te fortalece. Mas você tem que conhecer Bíblia.
É a Bíblia que vai te dar sustentação para a vida eterna. Como diz Salomão, é tempo para todas as coisas, né? Existe um momento que a pessoa precisa de uma palavra dessa, né? Mas, no geral, a gente olha para Jesus. A palavra de Jesus não era motivacional. Era uma palavra que vinha direto, ela batia direto com as pessoas. Então, nós precisamos hoje, por mais que... O problema é que assim, ó, de repente eu vou lá na tua igreja pregar e eu falo uma palavra dura e aquele medo de não voltar mais. Irmãos, John Wesley é assim, ó, cada vez que ele ia numa igreja, ele não voltava mais. Certo? Cada vez que ele ia para a igreja. Aí o que aconteceu? Ele teve uma hora que ele não tinha mais igreja para ele. Aí ele era um arminiano, como diz hoje, né? E o Joey desigrejado. Né? O Joey Criff lá, ele era mais um calvinista. E ele começou a encostar começou a pregar com ele. Por quê? Ele perdeu os espaços nos púlpitos das igrejas, mas ele foi lá e pregou a verdade. E nós precisamos pregar a verdade. Porque é como esse dia eu coloquei no meu status aqui, né? Eu achei muito bonito o que o Paul Washer falou. Ele falou assim, eu não estou aqui para... Como que é? Eu não estou aqui para pregar para você se beneficiar. Mais ou menos assim. Eu estou aqui para pregar para você ser salvo. A pregação não é para você ser um ganhador, não. É para você ser salvo. Não é para você conquistar, Sim. Não, é para você ser salvo. Então a nossa mensagem, ela precisa ser essa. Porque se Jesus pregava assim, Paulo pregava assim, e todo mundo que a gente vê esses homens aí da palavra de Deus pregava assim, então por que a gente vai ser diferente? Então a gente tem que mais pregar a verdade. Martin Luther King, ele disse uma frase também que impactou bastante o meu ministério acerca de não me importa se voltarei outra vez. O importante é que eu entregue aquilo que brotou no meu coração. Ele disse assim, não me importo com o barulho dos maus, eu me importo com o silêncio dos bons. Ou seja, o mal tá aí fazendo, soltando rojão, pancadão, e é droga para todo lado, e é tiro, e eu sou sangue nos olhos. Isso aí não incomodava ele. O que incomodava ele era a covardia da pessoa conhecer a verdade e não ter coragem de falar a verdade. Porque quando fala para um traficante que ele tem que aceitar Jesus, que para qual opção de vida que você tem, se estiver fora da palavra de Deus, você tem que aceitar Jesus. Isso é amor. Isso aí não é você defamando, deplorando, querendo acabar, mostrar superioridade. Não, isso é amor, é amor. Então tem que pregar o que Deus quer que pregue. Isso é... E é isso aí, irmãos. Então, nós temos aqui 2 minutos para estar terminando. Fica essa maravilhosa deixa aí para os irmãos que estão preocupados em trazer a palavra. A gente não está aí como para estar batendo de frente com ninguém, mas... Jamais. Não, a gente só está para obedecer a Deus. Você é um homem de jejum, você estuda a Bíblia, quando você se ajoelhou, Deus te deu uma palavra, vai e prega ela. Puxa, mas o que vão achar? Não importa. Não importa o que Deus vai achar. Tá bom? Isso daí, essa aí eu acho que é o evangelismo que a gente O verdadeiro discípulo de Cristo, né, pastor? Isso. Isso é ser discípulo. Estava procurando uma palavra aqui, o pastor já... Perdão. Não, tá certinho, é isso mesmo. Estava procurando... É isso daí. É isso mesmo. Nós somos aqui discípulos de Cristo. Né? É isso aí. Assim. Beleza? Foi um prazer, uma honra. Obrigado, Paulo. É isso aí, pessoal. Espera aí, deixa eu só mandar um beijo pessoal. Tem um minutinho. Então nós vamos fazer assim, ó, o Paulo já quer desligar ali, mas a gente vamos fazer uma oração, porque né, eu acho que isso que a gente está falando aqui é um valor grande, não só para quem está assistindo, mas para nós também, né? É verdade. Gente, é bom a gente estar revendo, relembrando as coisas. E às vezes no dia a dia nos corre, porque isso aí todo mundo tem, irmãos, mas a gente precisa ter aquele momento nosso. Por isso que inventaram esse negócio de devocional, porque a gente precisa ter um momento para a gente parar, falar com Deus, ver Deus falar com a gente, para a gente ter um dia melhor. Então, é muito importante isso daí, vamos agradecer a Deus. Amém? Amém. Senhor, graça te damos, ó Deus, por este momento. Obrigado aqui pela vida do pastor Jaime, que está conosco aqui, ó Deus, onde nos ensinou através da sua experiência de vida missionária, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos, saímos daqui edificados e eu acredito que cada um que nos assiste, Senhor, ó Pai amado, vai sair daqui também totalmente tratado, meu Deus, cuidado, Senhor, e o Senhor vai nos orientar para que a gente possa ser melhor nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor prepara as boas obras para que a gente as cumpra e que a gente possa cumprir, Senhor, meu Deus, honrando o nosso Deus e fazendo com que as pessoas, Senhor, sintam o amor do Senhor, ó Pai, nas vidas delas. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Ô, glória. Junto. É isso aí. Deus abençoe, pastorzão. Uma honra.